E se eu te dissesse que existe uma história na Bíblia que combina coragem, fé inabalável e liderança de um jeito tão inspirador que até hoje continua ecoando em corações que enfrentam batalhas diárias? Uma história que começa no silêncio da perda, atravessa os desertos do medo e termina com promessas cumpridas diante de muralhas que desabam não pelo esforço humano, mas pelo som da obediência e da fé? Pois é. No meio das páginas sagradas, entre o fim da travessia de Moisés e a conquista da Terra Prometida, existe um nome que carrega a força da confiança em Deus como uma bandeira erguida contra o impossível: Josué. Você já se perguntou como é que um servo, que caminhava à sombra de um líder tão grandioso como Moisés, conseguiu se tornar o comandante escolhido por Deus para levar um povo inteiro à realização de uma promessa feita há séculos? Porque não foi apenas uma questão de liderança militar. Josué não era um conquistador comum. Ele foi um homem marcado pela presença de Deus, que aprendeu a escutar antes de agir, a confiar mesmo quando tudo parecia desabar, e a liderar sem jamais se esquecer de onde vinha sua força. Josué não era o herói porque tinha todas as respostas. Ele era o herói porque sabia quem tinha. Essa história começa quando tudo parecia ter chegado ao fim. Moisés, o libertador do Egito, o homem que falava com Deus face a face, já havia partido. O povo estava às portas da Terra Prometida, mas ainda faltava algo: atravessar, avançar, confiar. E era justamente nesse momento crítico, de incertezas e possibilidades, que Josué ouve a voz de Deus lhe dizendo: "Sê forte e corajoso." Essa frase que parece simples, é, na verdade, uma senha espiritual. Um chamado que carrega dentro de si a chave para enfrentar as guerras externas, e principalmente, os conflitos internos. Porque antes de vencer Jericó, Josué precisava vencer a si mesmo. Você vai ver que Josué não foi apenas um general de exércitos ou um ocupante de terras. Ele foi um modelo de fé ativa, de escuta sensível ao comando de Deus, de coragem diante do novo. Em cada passo, uma lição. Em cada batalha, uma prova. Em cada vitória, um eco da fidelidade divina. Josué nos mostra que a fé não é apenas acreditar em promessas futuras, mas obedecer nos desertos do presente. E é justamente por isso que sua história é tão relevante para nós hoje. Porque todo cristão, em algum momento, se vê diante de muralhas que parecem intransponíveis, cercado por dúvidas, inseguranças e medos que sussurram que não vai dar certo. E é aí que Josué entra como uma inspiração viva, um lembrete de que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Mas será que essa história é só sobre ele? Ou será que ela é sobre mim, sobre você, sobre todos nós que estamos tentando entender como seguir em frente quando o futuro parece tão incerto? Quando a jornada exige mais fé do que forças? Será que as muralhas que enfrentamos hoje também podem cair com o som da nossa obediência, com a coragem de dar o próximo passo mesmo sem entender o plano completo? Hoje, você vai mergulhar nessa trajetória de superação, fé e entrega. Vai caminhar com Josué pelas margens do Jordão, escutar o sopro de Deus em seus momentos de dúvida, sentir o peso da responsabilidade em seus ombros e, ao mesmo tempo, a leveza de confiar em um Deus que nunca abandona. Prepare-se para enxergar o livro de Josué não apenas como um relato antigo, mas como um espelho, um reflexo da sua própria caminhada de fé. E antes da gente continuar, me responde aí nos comentários: você já conhece a história de Josué? Já leu alguma parte do livro dele na Bíblia? Quero muito saber de onde você está começando essa jornada, porque cada detalhe pode transformar a forma como a gente enxerga essa caminhada. A história de Josué começa em meio ao silêncio que se instala quando uma era chega ao fim. Moisés, o grande libertador, havia morrido. Aquele que guiara o povo pelo deserto, que enfrentará o faraó,
que abrirá o Mar Vermelho e receberá a lei no Sinai, agora descansava. E diante do vazio deixado por sua ausência, o povo de Israel se via diante de um futuro incerto. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida, mas quem os conduziria? Quem teria fé suficiente para seguir adiante, mesmo sem ter mais o homem que falava face a face com Deus? É nesse momento de expectativa e fragilidade que Deus escolhe Josué, um homem que até então era conhecido por ser auxiliar, servo, discípulo. Um homem que sempre esteve ali, ao lado de Moisés, mas que agora precisaria estar à frente. Josué não era um estranho aos caminhos do Senhor. Ele havia sido um dos 12 espias enviados a Canaã décadas antes, e, junto com Caleb, foi um dos únicos que acreditaram que a terra podia ser conquistada, apesar dos gigantes que habitavam nela. Ele viu o povo preferir o medo à fé, e por isso andou com eles por 40 anos no deserto, aguardando pacientemente o tempo de Deus. Não se rebelou, não desistiu. Manteve-se firme, mesmo sem saber quando, ou se, aquele tempo chegaria. Agora, com os olhos voltados para o horizonte, Deus o chama. E as primeiras palavras que ouve não são uma estratégia militar nem uma lista de regras, mas uma afirmação que atravessa os séculos e continua ecoando: sê forte e corajoso. Essa ordem não é repetida uma, mas 3 vezes. Não porque Josué era fraco, mas porque a missão era grande. Ele teria que atravessar o Jordão, liderar um povo numeroso, enfrentar cidades fortificadas, lidar com divisões internas e, acima de tudo, manter o coração voltado para Deus. E a promessa que o Senhor lhe faz é tão firme quanto consoladora. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. É o tipo de palavra que não apenas anima, mas sustenta. Que não apenas empurra para a frente, mas âncora a alma. E Josué, tomado por essa certeza, começa sua jornada. A primeira grande missão é cruzar o Rio Jordão. Mas há um detalhe importante: é época de cheia. As águas estão altas, fortes, intransponíveis aos olhos humanos. Seria o suficiente para muitos desistirem. Mas Josué não olha para o tamanho do rio. Ele se volta para o Deus que o mandou atravessar. E mais uma vez, assim como o Mar Vermelho se abriu diante de Moisés, agora é o Jordão que recua. Quando os sacerdotes, carregando a Arca da Aliança, tocam com os pés na beira do rio, as águas param. O povo passa em terra seca. E um marco é feito com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, para que nunca se esquecessem daquilo que viram. Não foi Josué que fez o milagre, foi Deus. Mas foi Josué quem acreditou o suficiente para dar o primeiro passo. Depois da travessia, o povo acampa em Gilgal. Ali, Josué estabelece um novo começo. O pacto da circuncisão é renovado, a Páscoa é celebrada, e pela primeira vez, o maná que caía diariamente do céu cessa. Isso é mais do que um detalhe. É um sinal de que eles estão saindo da provisão do deserto e entrando na maturidade da terra prometida. Não mais dependeriam do alimento diário enviado do céu. Agora precisariam plantar, colher, trabalhar. Era o fim de uma infância espiritual e o começo de uma nova fase, onde a obediência continuaria sendo essencial, mas expressa de outras formas. E então, chega o momento mais conhecido da história de Josué: a conquista de Jericó. Uma cidade fortificada, cercada por muros altos, impenetráveis. A primeira batalha da terra prometida não seria vencida com espadas nem com estratégias humanas. Deus dá uma ordem que, aos olhos humanos, beira o absurdo. O povo deve marchar ao redor da cidade por 6 dias, em silêncio, uma volta por dia. E no 7º dia, 7 voltas, com sacerdotes tocando trombetas, e então, um grito. Era a fé colocada em movimento.
a obediência que parece loucura aos olhos do mundo. E quando o povo faz exatamente como foi mandado, os muros de Jericó desabam. Não por força, não por poder, mas por obediência. Por fé. Por confiança em um Deus que age fora da lógica humana. Josué compreendeu que a guerra espiritual não se vence com armas físicas, mas com submissão à vontade divina. E isso muda tudo. Não apenas o território, mas a alma do povo. Eles começam a entender que não estão apenas conquistando uma terra, mas vivendo uma promessa. Que cada passo dado, cada cidade vencida, cada obstáculo superado, é um sinal do cuidado e da fidelidade de Deus. Mas nem tudo são vitórias. Logo após Jericó, eles enfrentam uma derrota amarga na cidade de Ai. Um homem do povo, Acã, havia escondido objetos proibidos. E por causa disso, Deus se afasta. Josué, que até então seguia confiante, se dobra em oração, perguntando por que foram vencidos. E ali aprende outra lição importante, que a santidade coletiva importa. Que a desobediência de um afeta a todos. Que não basta vencer por fora se por dentro há coisas escondidas, mal resolvidas. Depois que o pecado é confessado e julgado, a vitória volta. Aí é conquistada, e Josué segue, cada vez mais consciente de que sua missão não é apenas militar, é espiritual. Ao longo das batalhas que se seguem, Josué mantém o mesmo padrão. Escuta Deus antes de agir, consulta o Senhor antes de qualquer movimento. Ele aprende que não existe fórmula mágica, que cada situação exige sensibilidade espiritual. Em uma ocasião, até mesmo o sol se detém no céu a seu pedido, para que a vitória do povo de Deus se complete. O tempo obedece à voz daquele que obedece ao Pai. E isso não é força de expressão, é literal. Porque para Deus, nada é impossível. E Josué, com seu coração entregue, se torna o instrumento dessa vontade soberana. Esse é apenas o começo da jornada desse homem que viveu a transição entre a promessa e o cumprimento, entre o deserto e a terra, entre o medo e a coragem. Um homem comum, com medos reais, mas com uma fé extraordinária. Um homem que escolheu confiar, mesmo quando tudo parecia incerto. E que por isso, se tornou exemplo eterno para todos nós que também enfrentamos muralhas, batalhas e desertos. Josué agora está diante de uma realidade completamente nova. A terra prometida não é um presente entregue sem esforço, ela exige conquista. Cada palmo de terra precisa ser tomado com fé, estratégia e obediência. Josué compreende que seu papel não é apenas militar, mas também espiritual, quase sacerdotal. Ele lidera, mas também intercede. Ele comanda, mas primeiro escuta. E essa escuta sensível à voz de Deus é o que marca a sua trajetória. Enquanto outros líderes se apressariam em fazer alianças, traçar estratégias e planejar o domínio geográfico, Josué se ajoelha. Consulta o Senhor antes de mover um só homem. E é essa dependência que o torna forte. A força de Josué não está em seu braço, mas na aliança que cultiva com o Eterno. Um dos episódios mais marcantes dessa fase é o encontro com o comandante do exército do Senhor. Quando Josué está próximo de Jericó, prestes a entrar em uma das batalhas mais emblemáticas da sua vida, ele vê um homem em pé, com uma espada desembainhada. Josué, corajoso como é, se aproxima e pergunta: És tu por nós ou por nossos inimigos? A resposta do homem é desconcertante: Não sou nem um nem outro. Venho na qualidade de chefe do exército do Senhor. Essa cena muda tudo. Ela mostra que a guerra de Josué não era sobre o nós contra eles, mas sobre o nós com Deus ou sem ele. Josué se prostra. Tira as sandálias dos pés, como Moisés fizera diante da sarça ardente,
porque ali também é terra santa. Ele aprende que não basta estar certo, não basta ter razão. É preciso estar alinhado com a vontade de Deus. É preciso lutar as guerras de Deus, e não apenas nossas próprias lutas. Esse entendimento vai moldar a forma como Josué conduz cada nova conquista. Após Jericó e Ai, uma nova ameaça se levanta. Uma coalizão de reis cananeus se une para deter os avanços de Israel. Cidades como Jerusalém, Hebrom, Jarmut, Laquis e Eglon formam um poderoso bloco militar. O cenário se complica. Os inimigos são numerosos, experientes, preparados. Humanamente falando, é um desafio intransponível. Mas Josué não se intimida. Ele avança com confiança, certo de que a promessa é maior que o perigo. E no meio dessa batalha, acontece um dos milagres mais grandiosos de toda a Bíblia. Josué ora, e o sol para. Sim, o sol para. Literalmente. Em Josué capítulo 10, está escrito: Sol, detente em Gabaon, e tu, ó lua, no vale de Aijalon. E o texto diz que o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingasse de seus inimigos. Nunca houve um dia como aquele, antes ou depois, em que o Senhor tivesse obedecido à voz de um homem. É um momento tão extraordinário que parece desafiar as leis da natureza. Mas a Bíblia não está interessada em impressionar cientistas. Ela quer revelar a fidelidade de um Deus que responde à fé ousada. Josué não pediu o impossível por capricho. Ele pediu porque confiava que o Deus que o havia chamado era também o Deus que sustentaria a vitória até o fim. Esse episódio nos mostra algo precioso, que Deus se move quando seus filhos confiam. Que não há limites para quem está em sintonia com a vontade do Pai. Josué não era mágico. Não tinha superpoderes. Era apenas um homem que sabia ouvir, esperar, obedecer e, quando necessário, ousar. Porque há momentos em que a fé exige não apenas passos seguros, mas saltos gigantes. E Josué estava pronto para dar esse salto. Com o passar do tempo, as vitórias se acumulam. As cidades inimigas vão sendo derrotadas uma a uma, e o temor de Israel se espalha por toda a região. Mas Josué não permite que o sucesso lhe suba à cabeça. Ele permanece firme no propósito original: cumprir a missão divina. E por isso, uma nova etapa se inicia: a divisão da terra entre as tribos de Israel. Essa é uma fase delicada. Agora que os inimigos principais foram derrotados, é preciso estabelecer justiça, equilíbrio, garantir que cada tribo receba sua parte. Josué se comporta como um verdadeiro estadista. Ele não busca glória pessoal, não guarda a melhor terra para si. Pelo contrário, escolhe a sua herança por último, depois de todos os demais. Seu foco nunca foi o próprio nome, mas o cumprimento da promessa de Deus. É nesse contexto que vemos a beleza da fidelidade de Josué. Enquanto tantos líderes se corrompem com o poder, ele permanece humilde. Enquanto outros se exaltam após as vitórias, ele exalta o Senhor. Josué sabe que não chegou até ali por mérito próprio. Ele viu, com seus próprios olhos, o que acontece quando o povo confia em suas próprias forças. Ele caminhou pelo deserto com os rebeldes, enterrou muitos que duvidaram de Deus, viu promessas sendo adiadas por causa da incredulidade. E agora, com a promessa finalmente diante dos olhos, ele não se permite tropeçar na vaidade. Outro momento revelador dessa fase é o pedido de Calebe. Aquele mesmo Calebe que, com Josué, foi fiel entre os espias. Agora, já com 85 anos de idade, se apresenta diante de Josué e diz: Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. Dá-me, pois, esta montanha. É um dos trechos mais emocionantes do livro de Josué. Dois homens envelhecidos, mas ainda tomados de vigor espiritual, olham um para o outro e reconhecem:
Deus nos sustentou até aqui. E Josué concede a Calebe a região de Hebrom, que ainda precisava ser conquistada. E Calebe a conquista. Porque quando se anda com Deus, a idade não é obstáculo. O tempo só fortalece a convicção. Enquanto organiza as terras, Josué também cuida para que cidades de refúgio sejam estabelecidas, lugares onde pessoas acusadas de crimes involuntários pudessem se abrigar até receber julgamento justo. Isso mostra a sensibilidade social do seu governo. Ele não está apenas preocupado em vencer batalhas, mas em construir uma sociedade justa, em que a misericórdia e a verdade caminhem juntas, em que cada vida tenha valor, em que a justiça não seja vingança, mas restauração. Josué compreende que conquistar terra sem valores é inútil. Com o passar dos anos, a missão de Josué se aproxima do fim. Ele sabe que o tempo da sua liderança está se esgotando. Mas antes de partir, ele reúne o povo. Faz um discurso solene. Relembra tudo o que o Senhor fez desde os dias de Abraão até aquele momento. E então, em uma das frases mais marcantes de toda a Escritura, ele declara: Escolhei hoje a quem quereis servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um desafio, um convite, uma exortação, e também um testemunho. Josué não impõe fé, ele a vive. E por isso, suas palavras não são mandamentos secos, mas reflexos de uma vida coerente. Josué encerra sua jornada como começou, obediente. Não há escândalo, queda, orgulho. Apenas fidelidade. Ele morre com 110 anos, sendo lembrado como o servo do Senhor. Não como o conquistador, não como o herói, não como o homem que fez o sol parar, mas como o servo. Porque, no fim, é isso que todos nós somos chamados a ser: servos fiéis. A história de Josué alcança seu ápice não em uma batalha, mas em uma escolha. Depois de anos de conquistas, de ver a mão de Deus abrindo caminhos e derrubando muralhas, Josué convoca toda a nação para um último grande momento. Não há espadas em punho, não há inimigos à vista, mas o desafio que se apresenta é ainda maior: escolher a quem servir. Diante do povo reunido em Siquém, Josué se ergue como um profeta e, com a autoridade de quem viveu cada promessa, de quem conheceu a Deus não por teoria, mas por experiência, ele lança uma pergunta que ecoa através dos séculos: Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. A voz do velho líder não treme. Não há hesitação. Seu coração está firme. Ele não se esconde atrás de palavras diplomáticas, não tenta agradar a todos. Ele aponta um caminho com clareza e convicção: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse momento é mais que um discurso. É um espelho. Josué sabe que não poderá mais liderar pessoalmente. Sabe que sua jornada está no fim. Mas antes de partir, quer deixar algo que o tempo não destrua: um compromisso. E por isso, ele não impõe mandamentos, não redige leis, ele pede decisão. Porque ele compreendeu, ao longo dos anos, que servir a Deus não é um hábito, mas uma escolha. Não é herança automática, mas fidelidade renovada. E cada geração precisa fazer essa escolha novamente. Josué oferece ao povo mais que uma terra, oferece uma identidade, uma direção, uma verdade capaz de sustentar o futuro. Essa convocação nos revela a grandeza do seu coração pastoral. Josué não está apenas preocupado com vitórias militares ou organização territorial. Ele quer garantir que o povo continue a caminhar com Deus mesmo depois que ele partir. Quer que a chama da aliança não se apague. Que as vitórias do passado não sejam apenas lembranças distantes, mas fundamentos vivos de um presente obediente. E o povo, tocado por sua fé e liderança, responde com entusiasmo: serviremos ao Senhor, porque Ele é nosso Deus. Mas Josué,
conhecendo a fragilidade do coração humano, adverte: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e zeloso. Ele quer que a decisão seja consciente, que não seja movida apenas pela emoção do momento, mas por uma fé firme e refletida. Josué sela essa aliança com um ato simbólico. Ergue uma grande pedra sob um carvalho junto ao santuário do Senhor. E diz: eis que esta pedra será testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será testemunha contra vós, para que não possais negar a vossa fé em Deus. Uma pedra, fria, imóvel, mas cheia de significado. Um lembrete silencioso de que a escolha feita ali deveria ecoar por toda a vida. Josué compreendia que, com o tempo, a memória falha. As emoções esfriam. As promessas se diluem. Mas a pedra ficaria ali, firme, como um marco eterno de uma decisão tomada diante do Senhor. Depois disso, Josué se despede. Não com festas ou celebrações grandiosas, mas com paz. Uma paz que só tem aqueles que viveram com propósito, que não desperdiçaram o chamado, que entregaram tudo de si à missão recebida. Ele havia sido um escravo no Egito, um auxiliar de Moisés, um dos espias rejeitados, um líder desacreditado por muitos. Mas agora era o homem que conduziu Israel da promessa distante à terra real. Um servo fiel, que não se curvou à idolatria, que não se perdeu no deserto, que não se corrompeu com o poder. E sua morte é descrita com simplicidade e honra. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. E foi sepultado no território que lhe coube em herança, em Tamnassará, na montanha de Efraim. Ao lado de Josué, também morre Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. É como se uma era estivesse se encerrando. Os dois grandes pilares da nova geração, o líder militar e o líder espiritual, encerram sua jornada quase ao mesmo tempo. E o que fica é uma nação estabelecida, com raízes profundas, fundamentos espirituais, identidade fortalecida. Uma terra que já não é apenas promessa, mas realidade vivida. Uma fé que atravessou mares, desertos, muralhas e agora precisa florescer em tempos de paz. A narrativa de Josué, porém, não termina com ele. Seu legado transborda gerações. Seu nome é lembrado em toda a Escritura como sinônimo de obediência, coragem e fé. Até mesmo no Novo Testamento, o autor da carta aos Hebreus menciona que Josué não deu ao povo o descanso completo, apontando que havia algo ainda maior por vir, um descanso eterno, oferecido por Cristo. Josué, cujo nome em hebraico é Yehoshua, é uma forma anterior do nome Yeshua, Jesus. E aqui, a conexão se torna ainda mais profunda. Ambos conduzem o povo à promessa. Ambos obedecem ao Pai com fidelidade inabalável. Ambos enfrentam gigantes, vencem batalhas espirituais e oferecem libertação. Josué é, de certa forma, uma sombra profética daquele que viria para libertar não só uma nação, mas toda a humanidade. E é nesse reflexo que a vida de Josué brilha ainda mais forte. Ele nos ensina que fé e ação caminham juntas. Que coragem e dependência não se anulam, mas se complementam. Que o impossível se dobra diante de um coração obediente. E que, acima de tudo, nossas maiores vitórias não estão em muros que caem, mas em corações que permanecem fiéis. Josué não foi perfeito, mas foi constante. Não foi brilhante aos olhos do mundo, mas foi íntegro diante de Deus. E isso, no fim das contas, é o que mais importa. Sua história é um convite aberto a todos nós. A atravessar nossos próprios Jordões. A marchar ao redor das muralhas que nos cercam. A pedir que o sol se detenha quando for necessário. A dividir com justiça o que recebemos. A escolher, todos os dias, a quem vamos servir. Porque a vida cristã não é uma travessia única, mas uma série de decisões cotidianas. E cada uma delas pode nos aproximar ou nos afastar da terra que Deus prometeu.
A história de Josué não termina com sua morte, mas continua viva em cada coração que escolhe confiar em Deus mesmo quando tudo ao redor parece impossível. Porque Josué não foi apenas um líder corajoso ou um guerreiro destemido. Ele foi, sobretudo, um homem que ouviu a voz de Deus e decidiu segui-la sem reservas. Um homem que, mesmo diante do desafio de substituir Moisés, não recuou. Que mesmo diante de muralhas tão altas quanto o medo, continuou marchando. E que mesmo diante da responsabilidade de guiar uma nação inteira, manteve o coração firme no Senhor. Essa fidelidade é a verdadeira vitória que a vida de Josué nos revela. E é por isso que sua jornada não é apenas uma lição de história, mas uma fonte de esperança. Muitos de nós enfrentamos nossos próprios desertos. Vivemos cercados de dúvidas, inseguranças, medos que se levantam como os muros de Jericó. Quantas vezes, assim como o povo de Israel, olhamos para frente e vemos apenas obstáculos, gigantes, batalhas que não sabemos como vencer. Mas a história de Josué nos lembra que a vitória não vem da força do braço, mas da força da fé. Não vem da lógica humana, mas da obediência à voz de Deus. Josué venceu porque confiou. Marchou porque acreditou. E, no fim, entrou na promessa porque decidiu caminhar com Deus mesmo quando não entendia os caminhos. Essa história nos ensina que a verdadeira liderança começa com rendição. Josué se prostrou diante do anjo do Senhor antes de entrar em Jericó. Ele sabia que não lideraria com estratégias humanas, mas com direção divina. Ele entendeu que, para conquistar uma terra prometida, é preciso primeiro conquistar o próprio coração, submetê-lo à vontade de Deus. E essa é uma lição que serve para todos nós, cristãos. Talvez você não esteja diante de um rio Jordão literal, mas há decisões que precisam ser tomadas. Há muralhas emocionais que precisam ruir. Há terras interiores que ainda não foram conquistadas porque você hesita em dar o primeiro passo. E Josué nos mostra que cada passo de fé é um passo em direção ao cumprimento das promessas de Deus. Talvez o mais bonito de tudo seja lembrar que Josué não começou grande. Ele foi apenas um jovem auxiliar de Moisés. Um servo. Mas foi nesse lugar de humildade que ele aprendeu a escutar, a obedecer, a esperar. Foi servindo que ele aprendeu a liderar. E quando chegou o tempo certo, Deus o levantou. Isso também fala conosco. Você pode estar em uma fase silenciosa, em que ninguém vê o que você está fazendo, em que parece que os frutos não estão aparecendo. Mas se você for fiel no pouco, Deus te colocará no muito. Ele te capacitará. Ele te fortalecerá. E quando chegar a hora, você verá portas se abrindo, muralhas caindo e promessas sendo cumpridas. Josué nos lembra que Deus cumpre o que promete. Sempre. Mesmo que leve tempo. Mesmo que o caminho pareça tortuoso. Mesmo que seja necessário atravessar desertos. O mesmo Deus que prometeu libertar Israel do Egito é o Deus que os colocou na terra prometida. E Ele continua sendo fiel até hoje. Ele continua guiando, falando, operando. A sua história pode estar cheia de desafios agora, mas ela ainda está sendo escrita. E se você colocar sua confiança no Senhor, Ele te conduzirá. Ele te dará a vitória. E mais importante do que isso, Ele caminhará com você em cada passo. Por isso, que a vida de Josué seja mais do que inspiração. Que ela seja uma convocação. A viver com coragem. A decidir com fé. A servir com amor. A caminhar com Deus mesmo quando o chão parece incerto. Porque, assim como Josué, nós também temos uma promessa. Uma terra de paz, de descanso, de vida eterna. E a jornada até lá será marcada por lutas, sim, mas também por milagres. Por lágrimas, sim, mas também por consolo. Por esperas,
mas também por recompensas. E agora que você conhece mais profundamente essa história tão rica, cheia de lições e fé, eu quero te convidar a fazer parte de algo maior. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você sentiu Deus falar contigo através da vida de Josué, então deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que mais te inspirou. E aproveite para assistir aos outros vídeos aqui do canal, onde contamos a trajetória de outros personagens incríveis da Bíblia. Homens e mulheres que, assim como Josué, enfrentaram desafios, foram moldados por Deus e deixaram um legado eterno. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma dessas histórias. Deus ainda está escrevendo algo novo na sua vida. E talvez, assim como fez com Josué, Ele esteja te preparando para conquistar a promessa que vem pela fé.